fazer o que eu faço, tem N pessoas que fazem 100 vezes melhor que isso. Mas o que eu busco mais hoje é me relacionar com pessoas. Resolver problemas das pessoas. Uma palavra, qual que é o diferencial da Capital Elétrica? Entregar mais do que o cliente precisa. É pautado nisso, em pessoas. Pautado em trazer resultado para as pessoas diferentes. Só que com pessoas diferentes, pensamento diferente, você agrupa aquelas pessoas e você consegue ali criar uma sinergia com um único propósito. Então assim, hoje eu bebo assim, sabe? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Rafael Amaral, juntamente com minha parceira Giovana Fernandes, só que ela não pôde estar aqui hoje. Nós somos protagonistas do podcast Conexões que Transformam. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar um convidado, olha só. Pensa num cabra, gente boa, tranquila. Vou ler o currículo dele aqui para vocês. É um pedacinho do currículo só, tá, pessoal? Mislael Moura está à frente da Capital Elétrica, com uma trajetória marcada por visão estratégica e execução impecável. Mislael se destaca por trazer inovações e excelência a cada projeto que assina, transformando desafio em resultados sólidos e inspirando confiança em quem trabalha ao nosso lado. Mislael, prazer, satisfação em receber você. Mislael, primeira coisa que eu te pergunto, o que te despertou o interesse ainda mais nesse ramo de atividade? Então, é um prazer estar aqui, né, igualmente. Obrigado. Então, assim, quando fala em empreender, é algo que até me arrepio, né? Eita! Porque é algo que é onde faz realmente a gente enxergar o outro lado da moeda, né? É isso mesmo. Eu até falo assim que eu vivi em dois mundos, né? O mundo da riqueza e o mundo da pobreza, né? Então, assim, por ter uma vida difícil, meu pai sempre trabalhou para manter a casa, minha mãe sempre cuidou de casa, então, assim, eu convivi em dois mundos. No mundo da escassez, porque assim, nós que viemos de baixo, sabe como é que é difícil, né? Os pais da gente criar a gente ali com a limitação, mas dando todo o amor e toda a dedicação que ele pode. Uhum. E eu também convivi no mundo da riqueza, que foi aonde eu convivi com pessoas que tinham um certo patamar de vida, que escolhiam o que queria fazer, o que comer, para onde viajar. Então, assim, isso fez me despertar o interesse realmente de empreender, porque quando eu vi aquilo, eu vi que o meu tio empreendia, né, na área de supermercadista, e eu vivia naqueles dois mundos, sabe? No mundo da pobreza, assim, da escassez, mas tenho muito orgulho de falar isso, porque é onde me fez enxergar, né, que para você viver bem você não precisa de muito, e no mundo da riqueza e saber que aquilo ali, se você não saber lidar, você pode perder tudo. Então, assim, isso me trouxe uma convivência, uma experiência magnífica para hoje, para o meu negócio. Então isso me permitiu realmente falar assim, hoje eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Que lá atrás, vamos falar assim, basicamente 2010, 2012, quando eu era criança, eu consegui conviver com isso, né? Viver essa experiência de escolher o que comer, de escolher para onde ir. Então isso fez com que realmente eu falasse assim, ó, isso aqui é o negócio, é empreender. Mas eu não sabia em que área que eu ia empreender, né? Porque ainda estava correndo atrás, estudava em escola fundamental, mas eu tinha aquela vontade de vencer na vida, de sair da zona de conforto, porque do mesmo jeito que os meus tios chegaram aonde eles chegaram, né, eu também tinha essa capacidade, porque tinha a força de vontade, né, de realmente sair da zona de conforto. Mas deixa eu te perguntar, Mislael, você sempre começou empreendendo ou você foi primeiro CLT, concurso, como que foi? Então, o meu primeiro passo, quando eu comecei, foi de menor aprendiz, né? Sim. Até na época no atacado 66, né? Naquela época. Só quem é das antigas vai conhecer. O atacado 66, né? Então quem conhece sabe. Aí engraçado que quando eu comecei a trabalhar no 66, me perguntaram em que função eu queria trabalhar, né? Eu falei assim, não, eu quero trabalhar no açougue. Aí todo mundo perguntou, mas por que tu quer trabalhar no açougue? Eu falei, não, porque por que tu quer trabalhar no açougue? Eu falei, não, porque eu quero aprender a atender. Olha porque só, eu sempre gostei de me relacionar com pessoas, de falar, de conversar. Então, assim, é algo realmente natural da minha pessoa, sabe? Então, foi quando eu entrei pro açougue, aí eu, inclusive, nunca esqueci o nome do Regis, né? Que era o encarregado. O Regis falava assim, mas tu é de menor, então pode trabalhar em açougue, né? Aí eu me lembro como hoje, da pessoa falar assim, o que é que tu gosta, o que é que tu não gosta de comer? Eu falo, buchada. Aí, por que tu não gosta de comer buchada? Eu falei, moço, de tanto eu cortar a bucha gelada, aquele cheiro ficou impregnado, sabe? Então, assim, eu sempre ficava lá nos bastidores, lá no fundinho, lá na sala fria, só cortando os buchozinhos para fazer feijoada. Entendi. Então, assim, eu comecei realmente dentro do supermercadista, então entrei dentro do supermercadista, trabalhei uns
uns 4 meses dentro de açougue, né, ali quietinho ali. E aí o Regis falava assim, não, teu lugar não é aqui não, vou te passar para outro lugar. E aí foi quando eu passei para ir para a parte de TI. Ah, rapaz, TI era o quê? Ah, dava um problema no caixa, aí levava lá um no-break, levava um mouse, aí aprendi, eu falei, não, mas essa área de TI não é para mim não. Né? Essa área de tecnologia e tal, que você trabalha naquelas partes de código, tudo, né? Eu falei, não. Aí foi quando eu comecei a me encontrar, foi quando aí eu fui para a parte de ser contratado, né, de 1 ano. Aí me contrataram, aí eu fui para a parte de faturamento. Aí foi onde tudo aconteceu, né? Onde eu lidava com motorista, me lidava com o pessoal do estoque, pessoal de depósito. Então, assim, eu me interagia com várias pessoas, assim, e assim, eu sempre gostei de resolver problema. Então, eu vi uma coisa, vi uma dificuldade, vi um negócio, não, bora cá, vem cá que eu resolvo. Aí foi quando eu entrei na parte do faturamento, aprendi parte de faturamento, né? Aí absorvi faturamento, depois eu já fui para a parte de estoque, né? Entender como é que funcionava um depósito, porque eu já entendi o faturamento, parti para entender o estoque, até chegar num ponto com 18, 19 anos, eu já estava comandando faturamento e já estava dando suporte em estoque. Que interessante, né? O que eu vejo aí que você falou, que me chamou a atenção, que é essa capacidade de relacionar, né? Você estava lá no açougue, escondido, não falava com ninguém, você não sentia bem. Foi pro cara da TI também não. Quando foi faturamento, você teve que lidar com pessoas que você viu o que se encontrou. Não foi nem tanto, acho que no faturamento, né? Foi mais no de resolver problemas. É muito dinâmico, né? Quando você fala no faturamento, né? O motorista chega, zangado ali, tem que entregar nota, tem que descarregar mercadoria. E você consegue converter. E assim, eu sou uma pessoa que eu sempre falo assim, o que eu gosto de fazer é resolver problema, que é onde você é visto. É isso mesmo. É num problema, é na necessidade de uma pessoa, é naquele momento que a pessoa mais precisa, você tá ali para resolver. Então, assim, é isso mesmo. Eu até brinco assim que o pessoal fala assim, não, por que você não tem 2 números? Eu falei, não, porque eu não dou conta nem de um, eu dou conta de 2, né? Então, eu gosto de realmente, assim, meu número, desde criança é o mesmo número, então, assim, não mudo. Então, assim, cliente me liga de noite, liga de madrugada, tá? Então, assim, se eu ver, eu atendo. Então, tem uma frase que é interessante que você falou aí, que é o seguinte: ou você é um resolvedor de problema, ou você é o problema. Ou você é o problema. Eu tenho essa frase comigo há muito tempo, porque sempre que aparece um problema, a gente tem que procurar resolver, né? Para conseguir dar andamento e conseguir fluir. E deixa eu perguntar, beleza, então nós chegamos até aí. E o que te levou a empreender? A chegar, fazer o que você faz hoje? Então, assim, nesse meio termo de... Quando eu fui chegar nessa parte de empreender, aí isso é até engraçado que... Assim, infelizmente, né, o minha mãe chegou naquela parte de fechar, né, e aí você vê o tanto que é importante, né, você plantar. Então, assim, eu trabalhei uma faixa de 2 anos, quase 3 anos no 66, e no dia que ele fechou, basicamente no outro dia, os proprietários já tinham me indicado para uma outra empresa. Olha que legal. Né, o pessoal já tinha vindo atrás de mim, ó, a gente está fechando, só que fulano quer te contratar, porque já me conhecia, já sabia como é que eu trabalhava e tudo mais. Aí eu já fui para esse lado da outra empresa, né, que era a parte de logística, que tenho o maior orgulho de falar também, que é a Destaque do Norte, né, do grupo da Destaque, que é do Marcos. Então, assim, é onde eu entrei lá, eu entrei na faculdade, vamos dar um exemplo, no 66, e eu concluí minha faculdade dentro da Destaque. Então, dentro da Destaque do Norte, eu convivendo com o Marcos, convivendo também ali a realidade, eu sempre falava assim, eu não tinha inveja. Mas eu falo assim, eu sempre fui olhando, olhando as pessoas e vendo a capacidade, porque o Marcos também, ele veio ele era vendedor, né, vendia mercadoria e chegou num ponto de montar toda uma estrutura. E eu sempre falo assim, eu não tenho inveja do Marcos, não tenho inveja do meu tio, mas assim, se eles conseguiram, eu consigo. Então foi quando eu falei assim, mas eu sabia que trabalhando de CLT, eu não ia conseguir chegar aonde eu queria e aonde eu quero chegar. Entendi. Porque a gente sabe que as empresas têm uma limitação de salário, as empresas têm uma limitação até mesmo de hierarquia. Isso mesmo. E eu sempre tive visão de dono. Aonde eu entrava, eu sempre tive visão de dono. Eu sempre fui preocupado com despesa, com desperdício, sempre fui preocupado em realmente entregar aquilo que foi contratado. E eu sempre falava, eu sempre busquei entregar mais do que precisava. Né? Então, assim, antes de concluir o curso, trabalhando na Destaque, aí eu comecei o quê? Porque meu pai é eletricista há mais de 30 anos. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, eu pensei, não, vou entrar na faculdade como engenheiro civil, como engenheiro eletricista, e depois de 2 anos eu mudo de curso, né, que era mais fácil, né, no boom da construção civil em 2015. Aí foi quando acabou que não deu certo.
né? Que aí eu entrei, eu interagi com os amigos, jogava bola e tudo. Eu falei, tem que ficar aqui mesmo em engenharia elétrica. E acabou que puxou, porque meu pai é eletricista, ia trabalhar com ele e tudo. Aí foi quando eu, na Destaque do Norte, eu falei, cara, aqui surge muita demanda, né? De trocar lâmpada, interruptor, disjuntor, fazer circuito. Eu falei, por que não? Aí foi quando eu comecei a fazer serviço dentro da Destaque com o meu sócio atual, que é o Felipe. Tá. E aí a gente foi vendo que, olha, por que não a gente não montar uma empresa na área de instalações elétricas? E aí foi quando nós começamos junto, né? Passava fio junto, fazia serviço de noite, fazia serviço de madrugada. Ou seja, não começou com o glamour que tem hoje não, foi não, lá foi na necessidade, foi numa dificuldade, num problema que a empresa tinha. Eu já estava fazendo um curso realmente de engenharia elétrica, porque naquela época quem formava em engenharia elétrica pensava assim, vou trabalhar no estatal, vou trabalhar aqui na Energisa, vou trabalhar aqui na BRK, ou não, vou formar e vou embora. Mas eu sempre tive que, para mim, que Palmas era o meu lugar, sabe? Assim, e a gente sabe que Palmas ela é carente de bons profissionais. Né? Eu sou palmense, nasci em Palmas, e eu sempre falo assim, eu preciso ser uma referência no que eu faço. Isso mesmo. Né? Eu preciso defender o meu nome. Então, tipo assim, eu quero que as pessoas, com o passar do tempo, eles reconheçam a Capital Elétrica como uma referência em instalações elétricas, uma referência em engenharia elétrica no Tocantins. Então eu sempre defendi isso, assim, eu sempre sou uma pessoa muito caseira, eu sou da região, e falo assim, eu vou formar, mas eu vou construir meu nome em Palmas. Que legal. Muitos, igual falou, tem a ideia totalmente diferente. Formei, eu vou lá fora, porque lá fora tem mais oportunidade, mas você não, aqui tem oportunidade. Para quem a gente estava tendo uma conversa antes, pessoal, e ele falando que Palmas é um lugar, um celeiro de oportunidades, não é isso? Celeiro de oportunidades. Então, assim, hoje o que as pessoas mais pecam, imagina assim, é eles querer se comparar ao outro. Então, assim, muitas pessoas têm capacidade de entregar algo a mais. Mas as pessoas têm um hábito, assim, até os empresários que têm um hábito, assim, fulano deu certo vendendo energia solar, vamos dar um exemplo. Aí eu vou vender energia solar também. Fulano enricou. Não, fulano deu certo porque abriu uma padaria. Não, vou abrir uma padaria também, porque fulano deu certo. Mas as pessoas muitas vezes não buscam realmente resolver um problema da sociedade. Entendi. Muitas vezes quando eu falo resolver um problema na sociedade, não estão falando algo de, é algo de caridade, não. É algo que você se propôs a fazer. Não, vou fazer aquilo e vou fazer bem feito. E virar referência. E virar referência. Porque através disso, quando você entra nessa área de empreender, você tem colaboradores dentro de todo um processo. Você tem pais de família, você tem pessoas que estão ali, que a família depende daquela pessoa. Então eu sempre me enxerguei dentro desse cenário aqui. O que eu posso fazer para agregar valor aos meus colaboradores? É isso mesmo. Então, de qualquer forma, se eu fizer algo bem feito, que eu ajude meu cliente a crescer, que eu consiga que ele fature mais, automaticamente isso retorna à minha empresa, que faça com que ela cresça e faça com que eu melhore a vida dos meus colaboradores. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando e vem construindo dentro do nosso negócio. Esse pensamento seu, Zé, é o mesmo que eu tenho e é o mesmo que a gente vê nos empresários que estão evoluindo e crescendo muito. Ele não está preocupado em lucro. Lucro é bom, com certeza, mas está preocupado com pessoas, com resolver o problema do cliente, estar próximo do colaborador, que é onde você vê. Você já está com quantas empresas já? Hoje nós somos um grupo, né? Quando fala um grupo, até arrepio, né? Então, assim, que, cara, é um amor, sabe? Assim, eu tenho um amor imenso pela elétrica, né? Assim, de entregar algo extraordinário para o cliente, sabe? Entregar mais do que é contratado. Sim. A gente sabe que nós dependemos de pessoas, dependemos de capacitação de pessoas, e aí você vai identificando que cada um é bom. Isso. Né? Então, assim, o nosso grupo hoje ele é formado por 3 empresas que foi formado realmente em cima da necessidade dos palmenses. Olha só. Então, basicamente, o quê? A gente tem a Capital Elétrica, que é uma empresa realmente de projeto, execuções e consultoria na área elétrica. Então, tudo aquilo que o cliente precisa, a gente consegue entregar através de engenharia, de instalações. Vamos dar um exemplo. O mundo dos ferros, né? A nova indústria do mundo dos ferros. Nós fizemos toda a parte de projeto para eles, toda a estrutura, não fiz a execução por algum critério de fechamento. Mas, por exemplo, toda a parte de expansão do mundo dos ferros, nós fizemos para ele, todos os projetos. Já as galerias que surgiram agora, o Open Mall, Bela Vita, né, nós temos Girassol, toda aquela parte de projeto nós fizemos, desde o padrão de entrada, a SPDA, que é um sistema de contra-descarga atmosférica, a medição agrupada, que são questões que a gente fala assim, são projetos de engenharia que realmente exigem uma experiência
de quem está executando, e há também um relacionamento com a Energisa, para poder facilitar as coisas e você ter uma agilidade. Além disso, hoje a gente atende também Ferpan, vamos dar um exemplo, né? A Ferpan vendia energia solar. Sim. Né? A gente entrou através também da Ferpan, prestando serviço para a Ferpan, instalação de energia solar. Hoje a gente vende para a Ferpan, hoje a gente dá suporte para a Ferpan na parte de energia solar, né? Tipo assim, em resolver alguns assuntos. Então, assim, a gente vem trazendo isso. E isso fez com que a nossa empresa viesse crescendo, porque eu nunca tive, tanto eu como meu sócio, a gente nunca teve a ambição de crescer de qualquer forma. Entendi. Então, assim, o nosso trabalho hoje é um trabalho realmente de formiguinha. Hoje a Capital ela tem 6 anos, que através da Capital Elétrica surgiu a Capital Painéis. Tudo necessidade. Necessidade que a OMS, o que a Capital Painéis faz? É uma empresa que ela fabrica quadros elétricos. Quadro elétrico é o painel? É um painel, tipo assim, que é realmente o coração de qualquer negócio. Eu tenho um exemplo, eu tenho um padrão da Energisa, mas dessa alimentação principal eu chego num quadro, onde é esse quadro de distribuição, vamos pensar assim. Só que esse quadro de distribuição, vamos dar um exemplo, para atender o mundo dos ferros, que é uma indústria. Esse quadro aqui para você atender uma Ferpan, que aí tem o quadro elétrico, toda a loja, tem gerador, tem a parte de energia solar. Então a gente fabrica esse quadro, a gente consegue trazer todos os acessórios e a gente faz um projeto, um diagrama unifilar, analisa as cargas com o analisador de energia e a gente dimensiona esse projeto. Que legal. Além disso, a gente faz projetos hoje de automação para a Sila, a gente faz quadros para a Sila, recentemente a gente fez um quadro para a Nova Era, que é a que trabalha com a parte de extração de areia ali do lago. Então, assim, toda a gama de parte de quadros elétricos a gente faz com a Painéis. E além disso, hoje a gente conseguiu inaugurar também o nosso terceiro projeto, que é a Casa Capital, que é uma loja de materiais elétricos com o intuito de quê? Da gente fornecer materiais para os clientes que ele só vai pagar por aquilo que usar. Isso é um diferencial, né? Por que a gente entrou nesse... E assim, eu enxerguei essa necessidade junto com o meu sócio. Porque obra há muito desperdício. Sim. Se a gente parar para analisar e a gente olhar nisso, mas não, por que realmente obra tem muito desperdício? Porque muitas vezes o eletricista, ele chega para o proprietário e fala assim, eu preciso 2 rolos de cabo 2,5, 3 rolos desse, 1 rolo de mangueira, uma caixinha, e aí no decorrer do projeto muda. Sim, acontece. Naturalmente, porque o projeto foi feito, ele vai haver algumas alterações. E quando o cliente compra, ele fica naquela, vou ter que ir lá devolver, não, isso aqui guarda. E aí, nessa questão de guarda, daqui a pouco, dependendo da obra, você tem ali empenhado 2.000, 3.000 reais, você não sabe o que fazer, ou muitas vezes é até extraviado. Então, assim, a forma que a gente trabalha é o quê? A gente fornece um produto para o nosso cliente, a gente vai acompanhando a etapa da obra e ele vai pagando conforme a demanda dele. Que legal. Isso é um diferencial, né? Ou seja, é um problema que vocês identificaram e acharam solução. É um problema que a gente identificou na construção civil, no dia a dia, e a gente está trabalhando muito forte nisso aí, de realmente o cliente pagar só pelo que usar. Que é um outro exemplo que a gente está trazendo é a parte de iluminação, que é um outro gargalo que tem muito forte, é o cliente, ele escolhe a iluminação, compra, só que na hora de instalar, ele tem que contratar um eletricista. E nem sempre o eletricista não fica no padrão do que ele imaginava. Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por entender como é que funciona um determinado perfil, uma forma de acabamento. Então, assim, hoje a gente também está buscando entregar o perfil instalado para o cliente, dando garantia, garantia da fonte, garantia de instalação e garantia da fita de LED no mínimo 1 ano. Caso venha dar problema, a gente cobre isso aí. Porque a gente tem esse relacionamento com o fornecedor. Entendi. Então, se você comprou uma fita de LED conosco, nós instalamos conforme tem que ser instalado, dentro lá do seu perfil, e danificou, e a gente que instalou, a gente substitui 100% com 0 custo para o cliente. Olha só, isso é uma coisa, ainda mais de falar de fita de LED, uma coisa que dá muito problema, né? E aí vocês já garantem isso. A gente garante porque, assim, uma coisa que eu defendo muito é que a gente tem que buscar sempre entregar o melhor ao cliente. Sim. E a gente sabe que produto ele tem diversas qualidades, tem produto A, B e C. Então, quando a gente vai vender algo para o cliente, a gente já especifica para ele para que tipo de produto ele está usando. Ele quer para a área externa, ele quer para a área interna. Então, assim, tem muita venda de produto que é feita sem realmente uma consultoria para o cliente. Entendi. E a Capital, o Grupo Capital, ele cresceu com base em consultoria. Porque realmente eu só vendo aquilo que realmente meu cliente precisa. É isso mesmo. Tudo aquilo que eu enxergo que ele não há necessidade, não tem por que ofertar para ele. Só para ganhar dinheiro, não. Então, assim, eu não vejo isso como uma oportunidade de negócio. Eu vejo isso como você vai perder o cliente lá na frente.
Se você pudesse dizer, em uma palavra, qual que é o diferencial da Capital Eletro, o que você falaria? E eu acho que é entregar mais do que o cliente precisa. Olha, isso aí você falou, fez um É. link, que você falou, no seu começo, quando você era CLT, você tinha isso em mente, entregar mais do que foi contratado. E vocês levou para lá. E é o engraçado, Amisel, que você vai vendo que vai só evoluindo, crescendo, A gente vê muitas empresas aqui em Palmas que é triste, mas eles fazem ao contrário. Eles entregam menos do que foi contratado. E aí onde suja, onde a gente começa a falar mal da empresa e não cresce. Eu falo assim, hoje qualquer área. Qualquer área. Qualquer área. Vou lhe dar um exemplo básico, que quem conhece sabe. Eu estudei no Santa Rita, lá no Itaquaral, na hora nenhuma. Então, assim, muitas pessoas da região sul. Lá tem a pastelaria. Sim. De frente do Santa Rita, aquela pastelaria era dentro do colégio, antigamente. Para mim é uma referência. Ele vende pastel. Sim. Quem compra pastel deles é os ex-alunos. Olha aí. Então, assim, ele vende pastel, ele criou todos os filhos dele, criou o neto, dentro daquilo ali, só vendendo pastel. Então eu falo assim, independente do que tu vende hoje, independente do que tu faça hoje, se tu tem aquilo que tu faz, se tu entrega mais do que as pessoas precisam e você tem um preço justo, as pessoas vão voltar a comprar de você. Independente que seja pipoca, que seja um pastel, que seja um doce. Mas muitas vezes a gente costuma o quê? A querer, infelizmente, ser meu dica, entregar só o básico. O básico. E olha lá, hein? E olha lá. Então, assim, muitas vezes a gente não firma, por exemplo, eu fecho um negócio com um cliente, o combinado foi esse. E não entrega nenhum combinado. Então, assim, como é que eu vou crescer dessa forma? Porque o meu negócio hoje, ele é pautado em quê? Em indicação. Hoje eu faço um serviço aqui, o cliente vira para mim e eu falo assim, te indiquei para fulano. E fulano liga. Quando ele liga, ele não me liga pedindo desconto. Ele me liga falando assim, você fez pro meu amigo, ele falou muito bem de você, me referenciou você, eu quero que você faça para mim também. Olha a diferença. Então, assim, o que a gente vem trabalhando isso hoje é o quê? É entregar mais do que foi muito bom. Contratado. Mais do que foi combinado. Porque é através disso que você cresce no mercado de trabalho. Porque fazer o que eu faço, tem N empresas. Sim, muitas. N empresas. Mas aí é o que eu sempre defendo para meus clientes, se der um problema, você pode me ligar. Mas se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, minha esposa sabe disso. Né? Eu atendo. Porque eu sei, ninguém vai me ligar à toa. Sim, e outra coisa, assim, você garante tanto do resultado que você está despreocupado. Estou despreocupado. Então, assim, eu não tenho essa questão de falar assim, eu tenho que ter 2 números, porque o pessoal me liga. Não tenho, porque, tipo assim, o que eu faço, o que eu me dediquei a fazer, eu amo o que eu faço. Então, assim, a minha profissão hoje, ela não é mais importante, ou deixa de ser mais importante que de um médico. Sim, porque vamos dar um exemplo. Quando falta energia, você vai ligar para... No momento da cirurgia lá, o médico vai na cirurgia, cabe energia. Na hora que falta energia, vou ligar para o Israel. Então eu até falo para meus clientes que têm energia solar conosco, eu falo assim, olha, independente do problema que dê na sua casa, quando é relacionado à elétrica, você não sabe o que é, liga para mim. Liga para o meu sócio, liga para o meu encarregado. Para quê? Porque a gente entendeu o que está acontecendo. Então assim, eu não abdico disso, porque assim, eu quero ter esse relacionamento com o meu cliente mensalmente. Se eu puder falar com todos os meus clientes mensalmente, é maravilhoso. Porque todo mês, toda semana, vai estar lembrando de nós. É isso mesmo. Então, assim, a gente não pode deixar de ser esquecido. Então, assim, tudo que a gente montou realmente é um ecossistema para as pessoas sempre estar lembrando de nós. Ou é num quadro, ou é num projeto novo, ou é no fornecimento de material. Então, assim, tudo que a gente está construindo hoje, e a gente tende a crescer mais ainda o nosso negócio, é pautado nisso, em pessoas. Isso. Pautado em trazer resultado para as pessoas, que eu sempre falo assim, quando eu entro num negócio com um cliente, eu quero que ele ganhe mais dinheiro mais ainda, porque o que eu vou entregar para ele vai trazer segurança, o que eu vou entregar para ele vai trazer algo diferente do que ele não vai ficar precisando refazer toda a vida. Entendi. Então eu penso além do que ele está pensando. Entendi, e é por isso que está evoluindo. Agora, nessa mesma pegada, Misel, como que é você com seus colaboradores? Você já tem uma equipe grande, tem que lidar com pessoas, a gente sabe que lidar com pessoas é complexo. Essa mesma política que você usa é uma pegada diferente? Como que é? Olha, assim, eu sou um... Tem aquela fala, né, do GeoJ que pessoas precisam de pessoas. Pessoas, né? Verdade. Mas eu já sou mais durão, sabe? Assim, porque aonde eu fui treinado, né, as pessoas também foram duras comigo. Dura no sentido que o certo é o certo, o errado é o errado. Então, assim, o erro não tem justificativa.
certo? Então, assim, no sentido de que, infelizmente, a gente tanto como empresário, tanto como colaborador, a gente é pautado em dar desculpa. Sim. Então, assim, o que eu exijo deles, nada mais, nada menos, que é o básico. É fazer bem feito aquilo que foi passado. Entendi. Então, assim, o que eu sempre falo para meus colaboradores, que assim, nós não precisamos inventar. É fazer o básico bem feito. O básico bem feito. É a gente entender que se eu deixar, vamos dar um exemplo, se eu deixar de passar um eletroduto para um determinado serviço, eu posso vir amanhã, depois passa um fio, vem alguém, parafusa uma telha, fura, morre eletrocutado, vamos dar um exemplo. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas pecam pelo processo e muitas vezes por entrar na zona de conforto. Então, assim, os meus colaboradores, eu sempre falo assim, o que vocês precisarem de mim, eu tô aqui. Se você ligar para 10 colaboradores meus, quem me conhece, fala assim, cara, se ligar para o Mislael, se precisar dele, ele resolve. Mas ele não abdica do que é o certo. Entendi. Porque eu sou pautado no exemplo. Então, assim, Sim. tudo que eu faço hoje é no exemplo. Então, assim, sobrou um material na obra do meu cliente. Isso aqui sobrou, é do cliente, não é nosso. Então, assim, o meu exemplo hoje que eu passo para eles é sobre isso. Então, assim, o meu relacionamento com meus colaboradores é muito pautado nisso. Do que é o certo, o que é o que é errado. E o básico O básico é o básico. Entregou a mais, ele é gratificado por isso. Legal. Então, tem assim, reconhecimento. a gente tem toda uma parte de reconhecimento. Então, assim, se a empresa cresce, eu quero que meus colaboradores crescem junto. Sim. Porque a gente sabe que se vou viver do mínimo não é fácil. Sim. Então, assim, se eu for, só, um exemplo, entregar o mínimo para eles, só vão me entregar o mínimo. É isso mesmo. Isso é natural, isso é da vida. Igual por exemplo, sou casado, se eu for entregar só o mínimo para minha esposa, vai chegar um ponto que ela fala assim, vou te dar o mínimo também. Então, para os meus colaboradores também, eu busco entregar mais do que é o combinado com eles. Então, assim, nós criamos algumas dinâmicas, né, do nosso colaborador, ele ganhar por comissão, ganhar por obra, ele é assalariado, mas fez obra X, mas começa, não brinca, hoje meu sócio faz muito isso, por atendimento ganha ali R$50, R$100. Mas você pega isso no fritar dos ovos, dá R$1.500. Sim, sim. E é um a mais, né? Um a mais, então assim, tem casos de colaboradores que a gente vem trazendo, a gente vem sempre pautando o quê? De estudar, de buscar conhecimento. Então assim, a gente construiu e vem construindo também o bem-estar deles. Assim, a gente criou uma dinâmica que no sábado o nosso colaborador não trabalha, a não ser que seja uma emergência. Então só trabalha de segunda a sexta. Porque a gente também entendeu que a gente quer que eles tenham uma qualidade de vida, que eles tenham um descanso a mais. Lógico que o nosso negócio é muito dinâmico, ele não para. Mas a gente também vai estruturando aquele negócio para a gente também não ser refém do negócio. Entendi. O que me chama muita atenção, Mislael, você é um empresário novo, tem 30 anos, né? Tem 6 anos de empresa e a empresa crescendo cada vez maior. E a sua fala, o seu tipo de raciocínio com o cliente, com os colaboradores, é de uma maturidade muito grande. O que se deve a isso? É estudo? É forma de pensar? O que é? Olha, assim, quando vai muito nessa pauta de empreender, de buscar entregar mais para os clientes, eu pauto naquilo que é como se eu estivesse contratando meu próprio serviço. Sabe? Então, assim, eu até falo com alguns clientes meus, depende da dificuldade do serviço, eu falo assim, não tem nem como te cobrar. Porque eu não sei a real dificuldade. Tem cliente que me fala assim, não, só faz, depois tu me cobra. Eu falo, tá, e aí, vai ser justo? Sabe se eu tô te cobrando justo? Sabe se é isso mesmo? Então, assim, eu tenho essa preocupação do outro lado, sabe? Então, assim, mas aí é onde eu prezo pela questão de sempre estar buscando conhecimento. Sempre estudando. Sempre estar estudando. Muitas vezes, quando eu falo de estudo, não é só o estudo técnico. Sim. Porque fazer o que eu faço, tem N pessoas que fazem 100 vezes melhor, muitas vezes. Sim. Mas o que eu busco mais hoje é me relacionar com pessoas. Resolver o problema das pessoas, entender a necessidade das pessoas. E simplesmente, muitas vezes, isso é cumprir num prazo, é atender o telefone quando ele liga, é resolver um problema que muitas vezes não tem nada a ver comigo, mas o cliente liga para mim e fala assim, Israel, eu estou precisando de uma pessoa para fazer isso. Vou te indicar essa pessoa. Uhum. Então assim, hoje eu já tenho um cliente que fala assim, Léo, eu preciso de uma pessoa para fazer isso. Essa é a pessoa. Então assim... E ele confia. Não, e quando ele fala assim, aí tem um cliente que até brinca comigo, fala assim, tu não indica essa pessoa para ninguém mais não. Aí fala assim, eu sou igual o pai do Neymar, quem pagar mais leva. Então assim, que é assim, o objetivo realmente assim, do meu negócio é realmente ajudar as pessoas que estão ao redor. Uhum. Tanto o cliente, Sim, como o prestador de serviço.
Porque isso naturalmente, quando a gente cria esse ecossistema, quando a gente cria esse relacionamento de pessoas que realmente que têm a mesma ali, a característica do nosso negócio, que sempre quer entregar sempre a mais para o cliente quer aquele colaborador, por exemplo, um prestador de serviço, que realmente ele paga bem pelo aquilo e ele é honesto com o cliente também, é o perfil que a gente vai trabalhando. Então, assim, hoje eu me enxergo como eu crio as conexões com as pessoas, sabe? Assim, eu consigo conectar as pessoas com diversos negócios. Então, assim, eu já me identifiquei nisso. Sim. Então, assim, o meu sócio, por exemplo, ele é muito técnico. Uhum. Ele é extraordinário na parte da técnica. Aí ele brinca, se eu tivesse que viver, sobreviver de venda, eu tava passando de fome. Aí eu falo assim, meu foco não é dominar o que eu faço. Não, eu preciso, tem que entender. Eu não tenho esse objetivo de me aprofundar que o meu sócio é, porque o meu sócio é muito bom no que faz. Por isso que o nosso casamento dá certo, né? Então ele fala que é um casamento. Né? Não, mas uma sociedade é um casamento. Então assim, hoje o que eu busco realmente ser o meu diferencial o quê? É conectar a necessidade do cliente com a nossa solução. Entendi. E aí eu transformo isso aí em solução. Entendi. Não tem pra onde correr. Não, e faz muito sentido quando a gente observa a fala que você falou no começo, que é do JJ. Pessoas precisam de pessoas. É isso que você faz, conectar pessoas para resolver o problema delas. Muito bom. Mudando de assunto, mas meio que dentro do assunto ainda, sobre energia solar, Misael, como que você vê o futuro hoje em dia no país? Olha, assim, não tem como, sim, já chegou num ponto que a energia renovável que não tem como você voltar. Não tem como, né? Então, assim, era algo muito distante, quando você falava vamos falar assim, há 5, 7 anos atrás, era um negócio tipo assim, por exemplo, um sistema de 1000 kWh custava 40 mil reais, dependendo da situação, até 50 mil reais. Hoje um sistema desse custa 22 mil. Se você for pro lado à vista, um sistema de 1000 kW aí, 2 anos e 5 meses ele te dá isso já como retorno. Tranquilo. Tranquilo. Se você for pro financiamento, terminou o financiamento, você já está tendo retorno. Olha, e até um pouco antes, porque a tarifa, todo ano tem uma média de reajuste tarifário, média de 9% a 12%. Uhum. Aí quem tem energia solar, você não paga a bandeira vermelha, então assim, vamos supor, a cada 100 kWh você paga em média, dependendo do patamar da bandeira, você paga R$7 a cada 100. Então você pega um cliente que tem 1000 kW, vamos dar uma média aí, então ele tem 10 ciclos, então só aí já foi R$70. Então aí você pega, então assim, a energia solar é algo que ela veio realmente para realmente assim, fazer com que não só crescesse sustentavelmente falando, mas também trouxesse economia realmente efetiva. Quem tem energia solar, hoje eu lhe falo, se for bem dimensionado e realmente foi montado conforme projetado, nenhum cliente vai falar assim, não foi um dos maiores investimentos que eu fiz na minha vida. Não, e todo mundo que a gente ouve falar, fala isso. O que eles reclamam, que é uma coisa que você falou no começo, que a equipe que instalou era A, B ou C. A gente tinha um problema ou outro. Mas a questão do benefício da energia, tem. Todo mundo fala bem disso. Então, E aí, deixa eu perguntar outra coisa. Tem também aquela questão de você alugar fazendas de energia solar, não tem? Como que funciona isso? Tem. Vamos dar um exemplo. Hoje, chegou num ponto que nem todo mundo consegue instalar energia solar. Por exemplo, eu moro num apartamento. Vamos dar um exemplo no meu caso. Moro num apartamento, então assim, a minha energia solar está na casa da minha mãe. Gera lá, que é possível, gerar lá na casa da minha mãe. Ela consome o que sobra, manda para o meu apartamento. Então assim, essa é uma forma. Que aí tem fazenda solar, tem outras pessoas que tem por exemplo, tem uma energia solar numa fazenda e manda energia. Então assim, esse é um mercado que ele surgiu e ele vem muito forte nessa crescente, sim, né, de pessoas realmente comprar crédito, vamos falar assim, resumindo. Ele adquire um crédito. Existem cooperativas, né? Existem cooperativas que é onde a pessoa não tem como colocar energia solar, eu vou lá, compro energia solar de uma cooperativa, certo? A energia continua no seu nome, não muda de titular, e você só paga pelo aquilo que você consome. Entendi. E aí, em média, as cooperativas te dão uma economia de 10%, 20%, é uma média de economia que você vai ter. É melhor ter 10% ou 20% do que não ter nada. Do que ter nada, mas o ideal seria eu contratar minha energia, só ter a minha energia. Eu sempre falo assim, porque quando você compra energia de alguém, você não deixa de pagar um aluguel. Sim. Então, eu defendo isso, assim, eu defendo a bandeira do cliente ele conseguir construir a sua própria usina. Então, assim, eu conheço diversos empresários hoje que
muitas vezes não tem, assim, consome 10, 20, 30 mil de energia, ele prefere comprar da cooperativa, porque ele enxerga isso muitas vezes como um custo imobilizado. E não é. E não é. Então ele poderia muitas vezes pegar um lote barato ali numa região específica, montava um padrão, montava um projeto, montava energia solar, e o próprio banco financia isso com a garantia das placas solar. E a gente sabe que, tipo assim, eu até falo assim, ou tu vai pagar juros pro banco, ou tu vai pagar juros para energia. É 880. O que tu prefere? Pagar juros pro banco de uma coisa que vai ser teu, ou tu pagar juros para concessionária? Que nunca mais vai ser seu. É igual morar de aluguel. Uhum. Então, assim, em algum momento desse ciclo, a pessoa tem que entender que, tipo assim, opa, eu prefiro pagar pela coisa que vai ser minha. Sim. Então, assim, eu vejo as pessoas hoje comprando um carro, por exemplo, que todo mundo tem um sonho de ter um carro, né? Quem não tem um sonho de ter um carro. Ele financia em 60 meses aí, 100 e poucos meses, e paga. Sim. E por que não pagar isso numa energia solar? Que é dele, que tem uma vida útil de 20, 25 anos, dependendo de quem instala, de quem dá a garantia daquele produto que foi instalado da forma, conforme as normas, não dá um retorno para ele. Então pensa assim, pô, eu vou sacrificar 5 anos só, em tese. Eu vou ter mais 20 anos. Mais 20 anos. De economia. Então, assim, não tem como a pessoa não pensar assim, cara, isso é benéfico pro meu negócio. E cada vez está mais barato, né, meu? Tecnologia aumentando, novas ferramentas. Então, assim, hoje a gente já está no cenário tem a questão de locação de crédito, né, cooperativa. A gente está entrando agora na transição de sistemas híbridos, né, onde realmente você tem um inversor híbrido que, se faltar a energia da concessionária, ele consegue tocar a sua carga, desde que você tenha uma bateria para conectar junto. Então, assim, por exemplo, lá na nossa loja, a gente tem um sistema off-grid que trabalha com híbrido, que é um exemplo. Se faltar energia da concessionária, você fica tem uma bateria que ele consegue tocar. O que ele toca, Israel? Ele toca a iluminação, a parte de computador, som. Então, assim, naquele momento que faltou energia, a única coisa que vai desligar lá na loja se chama ar-condicionado por ser pesado. Mas as cargas essenciais, computador, internet, então, assim, o fluxo continua da mesma forma. E isso vai chegar para as residências, porque vai chegar no momento que, se não houver uma política na parte de energia, de diminuir os impostos, todas as pessoas vão começar a adquirir bateria. Bateria de lítio, que são as mesmas que são utilizadas em carros elétricos hoje. Entendi. Baterias maiores para quê? Porque naquele momento que ele está, por exemplo, utilizando energia no momento mais caro, que é à noite, ele vai ter um banco de bateria. Entendi. Então, o banco de bateria vai permitir ele ter um retorno maior ainda do consumo de energia. Porque isso vai acontecer. Entendi. Então, assim, isso é uma coisa que já está acontecendo. Por exemplo, quem mora hoje em chácara, fazenda, por exemplo, a gente tem sistema on-grid normal conectado na rede, e a gente já implantou um sistema bateria. Por quê? A pessoa mora na chácara, cai a energia, fica 6, 8 horas sem energia, só que ele não pode ficar sem internet, ele não pode ficar sem o motor do portão funcionando, câmera, porque na maioria das chácaras tem idosos, né, que moram por escolha própria. Então, assim, a gente monta toda essa estratégia para o cliente dele não ficar sem energia. E é um sistema barato. Olha, que hoje em média custa aí 20, 25 mil. Olha aí. Para ele ter pelo menos o básico. Um freezer funcionando, uma TV, uma iluminação, uma internet. E você vai aumentando conforme a necessidade, você vai aumentando o banco de bateria. E pode ir escalando conforme a necessidade da pessoa. E deixa eu fazer uma pergunta que surgiu lá no Curiosidade. E as concessionárias não estão dificultando esse tanto de energia solar? Olha, assim, isso é um desses 2 anos para cá, assim, a concessionária ela identificou que, querendo ou não, impacta no retorno. Vamos pensar assim, vamos colocar do outro lado da concessionária. Sim, né? É isso que eu fiquei Vamos supor que você tem, a concessionária hoje, vamos supor a Energisa, posso estar enganado, ela tem um ganho em cima da fatura de 33%. Uma fatia dessa pizza. Aí o restante é Estado, federal e entre outros órgãos. Então, assim, ela tem 33% de R$1.000. Então, 33% de R$1.000, ela tinha R$333. Isso. A partir do momento que eu tenho energia solar, que eu gasto R$1.000 e eu implanto energia solar, a minha fatura cai em média para R$200. Vamos dar um exemplo, R$100, tá? Para ficar fácil de entendimento aqui para nossos ouvintes. De R$100, ela só tem 33%, que equivale a R$33. E aí? Só que a concessionária tem um custo para operar toda essa estrutura. Isso mesmo. Porque tudo que é, por exemplo, no nosso bairro, toda a estrutura do bairro, né, da parte de baixa tensão, é de responsabilidade da concessionária. Isso. Então, assim, ela tem um custo para operar isso. Só que a gente subentende também que a nossa energia é muito cara. Sim. Por N fatores. Mas aqui tem hidrelétrica. Não é assim que funciona.
A questão, o nosso custo é caro pelo número de habitantes. Porque a energia ela é calculada também pelo número de habitantes. Porque, se você for em São Paulo hoje e pegar uma conta de energia, você assusta. Fala, não, eu vou morar em São Paulo. Paga centavos. É muito barato, porque o número de habitantes é grande. Então, assim, parte de um princípio também que só que São Paulo existe um problema. Quando chove, cabe energia na cidade toda. Só que Palmas, quando chove, dificilmente cabe energia na cidade. Por quê? Só quando escarpate no esporte, né? Então, assim, hoje a concessionária Energisa, querendo ou não, hoje ela é uma das maiores referências. Hoje, quando a gente fala de fornecimento, distribuição de energia, porque assim, ela tem uma qualidade de energia surreal. Sim. A segurança que ela traz, tudo. Então, assim, querendo ou não, tem esse fator também de benefício. Só que a gente sabe que não é só isso que vai fazer a concessionária sobreviver. Né? Essa questão de taxa mínima e tudo. Então, assim, isso, em algum momento a gente sabia que isso ia impactar. Entendi. A questão é que, assim, que tem que haver algumas políticas públicas, né? Com certeza. De avaliar essa questão da nossa energia, criar alguns benefícios para quem é autoprodutor de energia. Isso mesmo. Né? Trazer alguns incentivos, né? Até mesmo de ICMS. Tem estados que você não paga ICMS na energia. Aqui nós já pagamos. Então, assim, hoje ICMS é 20%. Olha aí. Cara. Então, nós estamos falando 20% de R$1, nós estamos falando hoje de 20 centavos. Aí você pega vamos dar um exemplo aqui, uma indústria que tem R$10 mil de energia, 10 mil quilowatts. É muita coisa. É muita coisa. Nós estamos falando de R$2 mil. Mas aí o Estado não vai querer perder esse ICMS. Então, né? assim, então é tudo complicado. Ninguém quer cortar a carne, né? Ninguém quer economizar, né? Ninguém quer, assim, porque as empresas são obrigadas a fazer isso. Por exemplo, eu até falo assim, se o Estado ele tivesse assim, um perfil de empresa privada, eu te falo que nossa vida ia ser muito melhor, sabe? É o que eu sempre falo. Né? Agora, voltando lá para a parte de empreendedorismo, o que aconteceu na sua trajetória? Você fala, cara, isso aqui eu aprendi muito. Isso aqui foi um erro que eu aprendi muito com isso. Eu falo assim, nessa parte de empreendedorismo, eu falo lidar com pessoas. Porque assim, a gente entende que cada um pensa de um jeito diferente, entendeu? Sim. Tipo assim, e até minha esposa fala assim, meu bem, não tem como você querer que as pessoas pensem como você pensa, de agir como você age. Então assim, você entender que cada um pensa de uma forma, cada um tem um sonho diferente, cada um tem um objetivo diferente. Então assim, se todo mundo empreendesse, ninguém ia ter funcionário. Ninguém ia ter funcionário. Certo? Se todo mundo quisesse ser concursado, vamos dar um exemplo, não ia ter empresário, não ia ter supermercado, não ia ter uma padaria que o cara trabalha até de madrugada, outro tem que acordar mais cedo. Então, assim, para a gente entender que as pessoas são diferentes. Sim. Só que com pessoas diferentes, pensamento diferente, você agrupa aquelas pessoas e você consegue ali criar uma sinergia com um único propósito. É isso mesmo. Então, assim, hoje a maior dificuldade do empresário é saber lidar com pessoas. É isso mesmo. Mas é uma coisa que eu nunca me apeguei a isso. Tipo assim, de ter a dificuldade. Eu sempre falo, rapaz, se eu não fizer, alguém vai fazer. Uhum. Então, assim, eu como empresário, eu tenho que me aperfeiçoar. Se eu não sou bom nisso, alguém é melhor do que eu. E procurar. Então, assim, hoje eu tenho aprendido com alguns empresários que, assim, por atender ramo de supermercadista, eu fico observando o cliente ali, ele entra no mercado, deu um trem errado, ele olha, observa, passa, chega lá na sala dele e, fulano, ó, passei em tal lugar, e fulano fez isso. Ele tipo assim, não vai lá e tal, ele não é um efeito reativo. Coisa que eu já errei nisso. Ver um plano errado, né? Chegava, já falava. Então, assim, aí eu falo assim, uai, peraí. Esse cara é tranquilo demais, véio. Tem alguém, né? O que ele tem que eu possa aprender com ele? E aí você começa a entender, uai, peraí. Não, então tem certas coisas que se eu ver ali, que eu ver que tá errado, eu não vou chegar e vou ser explosivo com a pessoa por achar que tá errado ou muitas vezes não entender. Uhum. E assim, a gente sabe que cada um tem uma forma diferente de lidar com o problema, de lidar com certas situações. Então isso aí, eu venho todo dia me policiando, de saber lidar com pessoas. Porque as pessoas pensam diferente, as pessoas agem diferente. E é um trabalho, né, Denzel? Todo dia tem que estar entendendo. É o que eu sempre falo nas minhas mentorias, que cada um tem um perfil, né? Um é mais dinâmico, outro é mais tranquilo. E quando você só sabe qual é a função certa para aquela pessoa, fica muito mais assertivo. Às vezes você quer um vendedor que vai direto, que é dinâmico, que corre atrás de meta, e você coloca lá uma pessoa mais tranquila, mais na sua. Ela até gosta de falar com pessoas, mas só fica paradinha. Não vai performar tão bem. Então, por isso que você tem que entender de pessoas, nessa complexidade que é, e colocar a pessoa lá no lugar certo. E é isso, aí tudo aquilo que você não sabe, você domina, você contrata. É isso aí. Aí você busca especialista para determinadas áreas, né? Porque assim, uma coisa que a gente como empresário, a gente
não costuma valorizar aquilo que a pessoa sabe mais do que você, entendeu? É isso mesmo. Em determinadas E áreas. tem, às vezes, tem uma pessoa tá abaixo de você que sabe de coisa que você não sabe. E aí você tem que entender isso. Então, assim, empreender, eu falo assim, é uma roda gigante, sabe? É um negócio, assim, absurdo. Então, hoje, o que tu aprendeu aqui, ele já serve como uma ferramenta, você bota dentro da caixa de ferramentas e você vai passando para a próxima etapa. E você pega, você vai subindo degrau e vai indo. Então, pessoal, nós chegamos no nosso momento café com reflexão. Tomar um cafezinho aqui, Miguel. Que é bom, né? Ah, café é bom demais, gente. Tocantinense que não bebe café tá errado. Né? E num calor desse, né? Meu Deus, aí eu tava pensando, minha esposa, num calor desse, eu vontade de beber café, como é que pessoal, rapaz, tô no calor, aí vai falar assim, veio tomar água, não, dá o cafezinho, hein? Desse jeito, né? Tocantinense é todo errado com esse negócio. Nós somos complicados. Zé, nesse momento de café com reflexão, eu te pergunto, já aconteceu alguma coisa no passado, na sua vida, você refletindo assim, tanto pessoal como empresarial, que você faria diferente? Rapaz, se for pensar assim, não. Sei bem franco com você. Mas é isso que eu gosto, é dessa franqueza mesmo. Eu acho que tudo que eu fiz, assim, venho fazendo, tudo foi planejado, sabe? Engraçado, isso aí realmente, assim, desde de trabalhar, do momento certo de empreender, porque eu sempre fui pautado em também fazer curso, de entender como é que funcionava. Então, assim, por exemplo, tinha um consultor, que era o antes da Ordem Elétrica, que falava, você só vai sair do seu emprego no dia que o que você está fazendo hoje empata ou você ganha mais, com frequência. Então, tipo assim, o que eu faço, o que eu não tenho aqui, assim, é sempre algo bem... Isso é interessante porque não é errado nem certo, é a visão de cada um. E isso, o que fez você chegar onde você está hoje, foi graças a tudo que você passou. Isso é o diferencial, né, Misael? Quando a gente fala assim, me arrependo de tal coisa, mas se você tivesse feito diferente. Porque assim, eu falo assim, meu sonho quando era criança, todo jovem, era ser jogador de futebol. Sim. Vamos pensar assim, né? Quem que é jovem não queria ser jogador de futebol. Só que, por exemplo, cheguei num momento que eu falei assim, por questão também de incentivo, porque meu pai também assim, nunca foi o foco dele de incentivar, eu entendo, né, de futebol, assim, porque lá atrás, por exemplo, assim, o meu pai, eu acredito que o seu pai também, ele não te formou para ser empreendedor. Nunca. Meu pai falava assim, meu filho, vou te ensinar o caminho. Meu pai é pastor, então assim, eu nasci dentro da igreja, né, Assembleia de Deus, então assim, desde criancinha eu ia para a igreja, dormia no banco da igreja com meu pai. Então, assim, meu pai sempre foi pautado em ensinar o que é certo e o errado. E ele sempre falava, meu filho, onde você entrar, entra pela porta da frente, sai pela porta da frente. Mas ele nunca falou assim, você vai ser um juiz, você vai ser um empresário, você vai ser um advogado, você vai ser um engenheiro. Então, assim, ele deixou o livre-arbítrio. Tá aí, se você quiser ser, minha parte eu fiz, entendeu? Então, assim, eu não me arrependo de nada da minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa predestinada, sabe? De correr atrás das coisas. Então, assim, quando eu era criança, eu sempre gostei de ganhar dinheiro. Por que tu fala isso? Porque eu sempre gostava, tipo assim, quando eu ia pra escola, e assim, eu vim da dificuldade mesmo, então assim, eu sempre gostava, eu capinava lote, rastelava lote da minha vizinha, que era a Regina, capinava lote de um vizinho meu, porque eu sempre gostei de ter aquele dinheirinho pra, tipo assim, quando eu ia pra escola, aí lembra aquela época que você ia pra escola assim, aí você ficava assim, chegava na hora do recreio, você não podia comprar um pastel, mas eu entendia por que eu não podia comprar um pastel, porque meu pai, o que ele fazia já era extraordinário. Criar 4 filhos, mais uma esposa, e só ele ser o provedor da casa, hoje eu reflito e falo assim, meu pai é foda. É um guerreiro, né? Desculpa falar, mas meu pai é muito foda, assim, pelo que ele conseguiu fazer. Então, tipo assim, aí eu desde criança falei assim, rapaz, assim, eu sempre tive aquela questão de querer trabalhar, de querer fazer as coisas certas, de através daquilo, gerar um retorno para aquilo. Tipo assim, eu me premiava. Entendi. Trabalhava, poderia comprar um pastel, poderia comprar assim, porque eu nunca gostei de pedir. Entendi. Assim, não quer dizer que é, tipo assim, é errado pedir. Não, porque assim, eu sempre falo assim, cara, eu tenho saúde, tenho tudo, tenho força de vontade, então assim, eu consigo fazer. É só eu querer, né? Cara, é só eu querer. Então assim, a nossa vida ela é pautada nisso. Entendi. Show. Momento de reflexão bem refletido. Agora deixa eu perguntar, Misael, para quem está começando hoje, qual conselho você daria para o empreendedor que está começando agora? Qual conselho você daria para ele? Rapaz, para quem está começando agora, eu acho que... tenho certeza, eu acho que é ter fé.
Fé, né? Cara, assim, A vida de quem empreendedor. empreende sabe, assim, ter fé e, assim, acreditar que aquilo que ele está fazendo é algo extraordinário, Olha que legal. sabe? Assim, vou dar um exemplo básico. Isso aí, quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava o dia todo, certo? Aí à noite, aí eu saía da faculdade, saía do trabalho, ia pra faculdade algumas vezes, talvez não conseguia ir em casa comer, então assim, talvez, cara, não lanchava, porque realmente não tinha dinheiro. E aí você ficava assim, cara, faz sentido isso aqui. Ou muitas vezes eu passava de frente da quadra, sabe, assim, 6 horas, 6h30, 7 horas, que é a hora que o futebol na região sul rola, né, nas Aham. quadras, sabe? Tá lá a quadra pipocando lá de nego jogando bola. Eu falei, cara, faz sentido eu estar aqui nessa correria, estudando, poderia estar jogando bola. E meu pai sempre fala, filho, vai estudar. Vai Entendi. estudar, que é a única coisa que vai fazer tu mudar de vida. Então, tipo assim, o que eu falaria hoje pra uma pessoa assim, sinceramente, é que ele estudasse. Eu acho que fez o que eu fez eu mudar de vida foi, não é só o trabalho, é o estudo. Sabe, assim, a oportunidade de estudar, sabe, assim, de fazer uma faculdade, e através dessa faculdade eu conseguir gerar uma receita através dessa faculdade. Inclusive, minha faculdade foi feita, eu fiz pelo FIES. Então, assim, você vê tanto que é engraçada, a minha vida, ela foi pautada em pessoas ajudando. Aham. Entendi. Então, assim, por exemplo, eu tive um fiador, um trem assim que é, pra mim, cara, isso pra mim é extraordinário, eu nunca esqueço, levo isso pra vida, então a maior gratidão, porque é pelo Francisco. Ele trabalhava com ele no 66. Você vê, uma pessoa que trabalhava comigo é meu fiador da minha faculdade. Olha, Você já imaginou isso? Tipo assim, uma pessoa que trabalhar com você, ele acreditar em você e falar assim, e muitas pessoas, muitas vezes, não abrir as portas pra você e falar assim, o cara que é colega de trabalho isso aí e falar assim, não, você é teu fiador. E cara, eu virei pra ele um dia e falei assim, cara, eu vou te ser sério pra ti. Eu não sei se eu tinha a coragem que tu tem. E ele falou assim, só porque eu te ajudei? Porque a minha esposa um dia precisou de fiador. E alguém foi fiador dela. olha aí. Você vê como é que é as coisas, né? Aham. Então, tipo assim, eu tenho essa pessoa como assim, uma pessoa que ele é de suma importância pro meu sucesso, Sim. que é o Francisco. E olha, Ele e a engraçado, esposa dele. porque para ser fiador de alguém, colega de trabalho, tem que acreditar muito. Você imagina assim, você fala assim, eu vou pegar esse cidadão, vou ser o fiador dele e acreditar nele. Aham. Aí hoje eu tô com o meu negócio estruturado, tudo, e uma coisa que assim, eu sempre falo assim, pode dar errado tudo na minha vida. Mas uma coisa que eu não deixo de pagar é esse fiéis, porque alguém acreditou em mim. Sim. E tem que Então, ser. assim, é uma coisa que eu defendo assim com unhas e garras, assim, sabe? Essa responsabilidade. E assim, é uma pessoa que não me pediu nada em troca. Olha aí. Você Só vê? mesmo na confiança, Só mesmo a acreditar. confiança, e ele fala assim, meu irmão, tá aqui, eu vou ser teu fiador. E, inclusive, até falei pra ele, que eu inclusive encontrei no mercado, falei assim pra ele assim, meu irmão, de tanto que tu me ajudou, acho que chegou a hora de te ajudar. Né? Inclusive, até eu presenteei ele com um sistema de energia solar. Olha só que Inclusive, eu legal. presenteei ele, a gente vai montar esse sistema para ele. E ele falou, não quero. Eu falei, cara, isso aqui é só pela gratidão, não é outra coisa, assim. Isso é bom, né, cara? Ver isso, a questão de ser grato pelo que alguém fez. E hoje eu poder ajudar ele numa coisa que eu faço. Sabe, assim, uma coisa que eu faço assim, isso aqui é meu. Eu falo assim, ó, isso aqui assim, eu tô te presenteando, entendeu? Uhum. Tipo assim, é um mérito, assim, porque muitas vezes, assim, isso é difícil, Sim. sabe? Se você ter alguém que te dá a mão, por exemplo, igual minha esposa. Cara, se eu for falar minha esposa é sensacional. Então, assim, eu vou dar um exemplo entrando num spoiler. Então, assim, isso é importante também, né? A base que eu tive, as pessoas que estão comigo desde o início, são pessoas que fizeram eu crescer, de ser quem é o Mislael hoje. Alguém ajudou. O Mislael não surgiu do nada, Uhum. entendeu? A minha pessoa não surgiu do nada. Ele vem, logicamente, dos meus pais, e aí você vem trilhando o caminho da vida, seus pais, aí vai entrando mais pessoas na sua vida, Sim. você vai captando, aí você vai encaixando as pessoas. Então, assim, hoje a minha esposa, que eu, assim, namorei com ele, namorei, casei, então, assim, hoje de relacionamento, nós estamos falando aí quase 13 anos. Olha só, Né? Então, deu de muito tempo. Então, assim, a gente dava o ensino médio, terminando o ensino médio. Então, assim, minha esposa sempre abdicou dela para investir em mim. E olha só, e E por isso tem que ter essa gratidão por ela também, cara, por é quem está algo. junto com você. E eu sempre falo pra minha esposa assim, ó, o que eu puder fazer, eu vou fazer por você. Então, assim, tudo que eu faço hoje é pautado nisso.
é de realmente, assim, de entregar mais para aqueles que me ajudaram. Isso aí é exemplo, pessoal, para muitos que estão em casa. Muitos, Francisco, né, que te ajudou Cara, também. Francisco é sensacional. Quer falar mais alguma coisa, Misael? Pessoal, pode falar para essa câmera aqui. Eu, assim, eu quero, assim, agradecer imensamente as pessoas, né? É difícil. Pode ficar à vontade, meu. Pode respirar. Eu me emociono, sabe? Pode ficar tranquilo. Assim, de onde eu vim, cara, assim, é extraordinário. Eu me emociono toda vez que não é fácil. Construir a história que a gente vem construindo. História bonita, né, Misael? Bonita de Assim, sucesso. ter Deus, assim, em primeiro lugar, acho que é o fundamental. E de você fazer com que as pessoas acreditem em você. Acho que isso é. Então, assim, da família da minha esposa, da minha família, de amigos, clientes, funcionários. Então, assim, não é fácil, sabe? Assim, você criar uma trajetória e você saber que você é o alicerce de muitas pessoas hoje, sabe? Sim, E de puxar você até peso. acreditar, e de você correr atrás. Então, assim, quando a gente entra nessa parte de empreender, é um mundo solitário. E muita cobrança, muito peso. O empreendedor, ele é um cara, assim, realmente solitário. Então, assim, muitas vezes as pessoas não vão entender, né, o pensamento da pessoa. A pessoa está em outra rotação. O empresário é um trem cabuloso, assim. Enquanto as pessoas estão ali se divertindo, tudo, e a pessoa está em outra rotação, pensando como é que ele vai fazer para ajudar mais pessoas, É isso mesmo. né, e também fazer com que o negócio dele também evolui, do que ele traz resultado. Então, assim, quem está assim, nessa energia comigo, né, entende. Assim, Entende. e Quem tá fora acha que é doido. Aí fala assim, pô, bicho, cara, se emociona fácil e tal. Não, moço. Então, assim, quem conhece a minha história, de onde eu vim, cara, sim, É orgulho, né? é um exemplo, sabe? Assim, então, assim, o que eu defendo hoje, assim, meu filho hoje tem 5 meses, então, assim, vou ter outra criança também, então, assim, tudo que eu faço hoje é para ser um espelho para alguém. Então, assim, Entendi. de colaboradores, de clientes, de ter eu como referência no que faço como pessoa. Então, assim, o que eu defendo hoje é a minha marca. Marca, quando eu falo, não é a marca da capital, não é a marca da Casa Capital, é a marca Mislael Moura. Assim, até então a gente nasce uma vez. Aí. Então, assim, o meu legado eu vou deixar como pessoa. Sim. Isso já Então, é muito visível, pessoal, porque a gente conversa com esse cidadão aqui, a gente já vê a energia, a vontade de evoluir, de crescer que ele tem. E mais de ajudar as pessoas. Mas é porque você falou, te ajudaram no começo, confiaram em você e é isso que você quer passar para frente. E isso me deixa feliz. E aí a gente vai trabalhando, vai ajudando a sociedade. Então, assim, eu sempre falo assim, tem coisa que a gente faz que não precisa falar para ninguém. Isso, é né? só Deus que vê ali o nosso coração. Então, assim, tem coisa que a gente faz mesmo assim porque a gente sabe que a gente faz porque a gente sabe que é importante, né? O nosso papel como empresário, como pessoa. Então, assim, tudo que alguém faz por mim, eu retribuo para alguém. Então, assim, eu não preciso falar, não preciso comentar. Então, assim, a gente sempre está ajudando, sempre está correndo atrás, sempre buscando fazer com que mais pessoas também se conectem ao nosso propósito, ao nosso negócio. E também, assim, ajudar pessoas a também falar assim, pô, o Mislael conseguiu. Um cara que veio do nada, que realmente veio do nada, entendeu? Correu atrás, insistiu, persistiu. Então, assim, e tá conseguindo crescer, e tá, assim, tá conseguindo criar um nome sólido, porque, assim, eu tenho hoje vários empresários, até pra gente concluir, como referência em Palmas. Uhum. Né? Então, assim, hoje eu tenho o Ivan da Ferpan, a gente tem o Diógenes do Mundo dos Ferros, a gente tem ali o Fabiano Parafuso, a gente tem o pessoal ali da Encanel, que são referência, o pessoal da JL Meuro, que são referência no que eles fizeram. Então, assim, aí eu me coloco, por que não conseguir fazer isso também? Se eles conseguiram, também conseguiram. Por que não conseguir fazer isso como referência hoje em instalações elétricas, em engenharia? Então, assim, o que eu faço hoje, o que eu tenho um propósito junto com o meu sócio, é de nós sermos referência no que faz. E mais pessoas se conectaram naquilo que a gente faz. Porque a gente sabe que é possível. É sim, é só querer. Então, quer deixar seu Instagram, pessoal? Ah, sim, meu Instagram, esse nome não é fácil, né?
mas é mislael.mouro, Uhum. né? E aí, quem também quiser se conectar com a gente no nosso propósito, que é o nosso grupo Capital, então assim, a gente tem @Capital Elétrica, tem @Casa Capital e Capital Painéis. Então, assim, é bem fácil, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Eu gostei muito, né? Parabéns, viu, pela sua história, pela sua trajetória. Eu me inspirei, espero que vocês também tenham se inspirado. Aprendi muito, é o que eu sempre falo. Pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas. A gente tem que estar sempre relacionando com pessoas para conseguir evoluir, para quem querer ter sucesso.